Que bom que você está aqui, porque agora o assunto é fundamental. A gente vai falar de migrações. E migrações é todo e qualquer deslocamento populacional. Pode ser em grande quantidade de pessoas, pode ser em pequena quantidade de pessoas. O importante é que a pessoa esteja saindo de um lugar e indo para outro lugar. E é isso que é migração. Então, como eu falei antes, todo e qualquer deslocamento populacional é considerado migração. E é importante e fundamental que a gente faça uma diferenciação entre o processo de imigração, com I de igreja, e emigração, com E de eu não sei o que eu vou falar com E. Seguindo aqui, então, a gente vai entrar nessa noção de diferenciar os dois, imigrante de imigrante. E aqui tá bem simples, bem fácil, bem simplificado para você. Emigrante é aquele que sai e imigrante é aquele que chega. E nessa hora você, meu aluno inteligente, meu aluno esperto, meu aluno ligadão, já pensou, poxa vida, mas será que todo emigrante é também um imigrante? O professor pode repetir? Claro que posso. Será que todo emigrante é também um imigrante? E eu tenho aqui no quadro aquilo que vai mostrar para você que está correta essa afirmação. Porque para sair de um lugar eu preciso chegar em algum lugar. Senão, eu simplesmente desapareço. Então, né, a premissa de que um imigrante é também um emigrante é porque para ser imigrante, ou seja, para chegar, ele tem que ter saído. E o contrário também se estabelece. Belezinha? Mas é importante que a gente lembre, não esqueça, né, que a gente está falando da mesma pessoa, mas a gente está falando de movimento que, embora seja contínuo, ele é diferente, um de saída, outro de entrada. Fechou ali? Vamos para a próxima parte desse tema, que é o tipo de imigração, né? O tipo de migração, na verdade. E aí, quando a gente fala de tipos de migração, a gente costuma diferenciar essas migrações de acordo com a duração, destino ou motivação. E quando a gente fala de duração, a gente está falando do quanto que essa migração ela vai demorar. Não o deslocamento, mas quanto tempo essa pessoa ficará no seu local de destino. Não esquece, para ter migração, eu preciso de local de saída, local de destino. E aí, a questão é, uma migração pode ser permanente ou temporária, quando se fala de duração. Permanente é aquela que se intenciona a ser definitiva. O cara vai para nunca mais voltar. E se foi para nunca mais voltar. Ele foi e não volta. E uma migração temporária é aquela onde há intencionalidade de retorno. Olha só o que eu falei. Eu falei de intencionalidade. Vamos supor então que o Arthur, dá oi Arthur. Oi. O Arthur resolveu que vai sair da nossa cidade. Não vou dizer qual, porque eu quero que continue sendo um mistério a nossa localização. Florianópolis. E aí, o que acontece? O nosso querido e glorioso Arthur, que deu oi pra vocês, ele resolve que ele vai morar, sei lá, vamos escolher uma cidade aleatória, na Palhoça, né? A zona metropolitana ali de Florianópolis. E o Arthur, então, ele se desloca com a intenção de nunca mais voltar. Porém, contudo, todavia, entretanto, depois de 2 anos, o Arthur descobre que, na verdade, ele gostaria de voltar para o seu local de origem, que eu não vou dizer qual é, Florianópolis. E aí, ele volta. Professor, então aquela migração que era permanente, porque ele não queria voltar, virou uma migração temporária? Não. O que ele fez foi um novo fluxo migratório. Beleza? Então, olha só, era permanente porque não havia intenção, ok? E aí ele realizou uma nova migração, e essa tem nome, é uma migração de retorno. Gente, você que vai fazer Enem, eu sei que todos vocês vão, você que vai fazer um vestibular, eu sei que a maioria de vocês vai, não esquece, migração de retorno é uma coisa que os vestibulares e as provas estão adorando cobrar. Por quê? Porque migração de retorno é um dos fluxos migratórios mais intensos que a gente tem tido atualmente, que é o cara que saiu e voltou. Tem acontecido muito, por exemplo, com a questão do Nordeste. Por quê? Houve uma melhoria na qualidade de vida do Nordeste, houve um aumento da quantidade de empresas no Nordeste, sobretudo por causa daquilo que a gente vai chamar de guerra fiscal. Então as empresas começam a se destacar, começam a precisar de mais mão de obra. As iniciativas de combate às questões climatológicas, como a seca, por exemplo, começam a funcionar. E isso faz com que as pessoas possam voltar a se fixar no seu local de origem. Então elas saem dos grandes centros urbanos, onde claramente houve uma perda de qualidade de vida, aumento da violência, aumento da insegurança, diminuição da quantidade de trabalhos, aumento do custo de vida, e elas retornam, portanto fazem uma migração de retorno, para o seu local de origem. Então vamos lá de novo. Permanente é aquela onde não há intenção de retorno, o cara vai para nunca mais voltar. Temporária é aquela onde há intenção de voltar.
Se o cara ficar, aí ele fez uma migração permanente, né, a partir do momento que ele fica. E aí, dentro da ideia de temporária, a gente tem dois tipos: a transhumância ou sazonal e a pendular. A transhumância ou sazonal é aquela que a gente vai dizer que é uma migração temporária de mais longa duração. Então, por exemplo, o cara migra do interior em direção a uma outra cidade do interior durante o período de colheita. É o chamado cara que vai trabalhar depois como boia fria. E ele fica durante toda aquela temporada de 3, 4, 5, 6 meses naquele local. Isso é uma migração temporária ou de transhumância. Depois ele volta. Ah, o cara que sai para vender rede no litoral, o cara que sai para vender queijo coalho, canga ou fazer outras atividades nas praias durante o período de verão. Normalmente é uma migração de transhumância porque há interesse de voltar, mas o cara fica um longo tempo. E aí a gente entra na migração pendular. Essa migração pendular também é temporária. E como um pêndulo, ela faz o movimento de ir e voltar. Vamos de novo? Ir e voltar. Por isso chamada de pendular ou diária. E ela é muito comum em áreas metropolitanas. O cara sai, por exemplo, vamos pegar uma cidade de São Paulo, né? Então ele sai da capital e ele vai até uma cidade da área metropolitana. Ele vai até Diadema, trabalha ou estuda e volta para o seu local de origem. Surge o fenômeno da cidade dormitório. Normalmente é da cidade menor para a cidade maior. Seria talvez de Diadema para São Paulo, que as duas hoje já têm um tamanho mais considerável. Então ele sai, exerce atividade produtiva e educacional e volta todos os dias, e aquela cidade da onde ele sai é o que a gente chama de cidade dormitório. Também podemos classificar as nossas migrações de acordo com o destino, para onde que ela vai. Se ela vai para dentro de um mesmo território, ela é chamada de migração interna. Se ela vai para fora do território, ela é chamada de migração externa. Então, saí da cidade que eu moro no Brasil, saí de, sei lá, São Paulo, e fui para Manaus. É longe? É longe. Mas é uma migração considerada interna, porque foi dentro do próprio território. Já saí, por exemplo, de São Paulo e fui para Assunção, no Paraguai, é uma migração externa, porque foi de um país para outro. E também podemos classificar de acordo com a motivação. O que fez essa pessoa sair? Se essa pessoa saiu por livre e espontânea vontade, então olha, eu consigo sobreviver onde eu tô seguro onde eu tô, mas eu acho que a minha perspectiva de vida em outro lugar vai ser melhor. Lembrando sempre que a pessoa só sai realmente do local de origem dela porque ela tem um objetivo de melhorar alguma coisa no seu aspecto de qualidade de vida. Ninguém sai de um lugar que tá bom para ir para um lugar que tá ruim. Normalmente é o contrário. É aquela lógica, e isso é importante você gravar também, do polo atrativo e o polo repulsivo. O polo atrativo é aquele que atrai fluxos migracionais. O polo repulsivo é aquele que repele fluxos migracionais. Então, um lugar onde eu tenho desemprego, falta de acesso à saúde, trânsito caótico, insegurança, é um lugar repulsivo. Um lugar onde eu tenho segurança, saúde, facilidade de acesso à educação, empregabilidade, um ambiente sustentável, isso é um polo atrativo. E aí, então, eu vou me deslocar, certo? Aqui eu errei o meu escrito, tá? Aqui, na verdade, nós vamos substituir o permanente, aqui vamos fazer rapidinho, por espontânea. Ó, quem sabe faz ao vivo, bicho. Olha lá, por espontânea, beleza? E aí, então, eu migrei porque mesmo tendo condições de sobreviver onde eu estava, eu acho que a perspectiva é de melhorar em outro lugar. E a forçada, que é aquela, então, aonde eu, se não migrar, eu tenho as minhas condições de sobrevivência impactadas. Então, perseguição política, religiosa, catástrofes ambientais, são alguns dos motivos que fazem com que eu seja forçado a sair do meu local de origem. Algumas dicas rápidas aqui que eu não escrevi no quadro, mas que são importantes para a prova. Primeira coisa, saldo migratório. Saldo migratório leva em consideração o fluxo de entrada e o fluxo de saída. Se o fluxo de entrada for maior que o fluxo de saída, o meu saldo migratório é positivo. A população aumentou em relação aos fluxos migratórios porque entrou mais gente do que saiu. Se for o contrário, ou seja, maior fluxo de saída do que de entrada, o meu saldo migratório é negativo. Fechou? Outra coisa que eu tenho quase certeza que vai cair
em alguma prova que você vai fazer. Eu aposto no Enem. A questão dos refugiados ambientais, aquelas pessoas que precisam sair do seu local de origem porque estão fugindo dos impactos gerados pelas mudanças climáticas, ilhas que estão desaparecendo por causa do aumento do nível do mar, lugares que estão com maior incidência de furacões ou ciclones extratropicais, são algumas das condições que fazem com que as pessoas fujam do seu local de origem para tentar sobreviver. Dito isso, eu preciso dizer para vocês que adoro a dor do parto, mas eu tenho que partir. Essa aula está acabando, mas a gente tem várias outras no nosso canal, várias outras na nossa plataforma. Visita a nossa plataforma que tem as aulas escritas e tem também os simulados. Vai lá, assiste a aula, vai lá, lê a nossa aula e faz o simulado e depois volta aqui para me dizer como é que você foi. Um beijo grande no coração e até a próxima.